A revista Veja traz reportagens sobre processo de separação do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, e sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, em 2008. Na ação em que a ex-mulher pedia divisão dos bens e pensão alimentícia, Ana Cristina disse que Bolsonaro tinha rendimentos elevados e bens que somavam 4 milhões. O inquérito foi arquivado. Ouvida agora pela Veja, Ana Cristina negou as acusações, alegando que estava magoada e que disse coisas que não deveria. Afirmou que ele é digno, carinhoso, honesto e provedor. A revista Veja teve acesso a um processo em que a ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, disputava com ele a guarda de um filho dos dois, hoje com 20 anos, e pedia pensão alimentícia. Segundo a revista, Ana Cristina alegava que Bolsonaro se recusava a fazer a partilha justa dos bens. O processo é de abril de 2008, da primeira vara de família do Tribunal de Justiça do Rio. A revista afirma que, na ação, Ana Cristina anexou uma lista de bens e a declaração do imposto de renda de Bolsonaro relativa àquele período. A lista discrimina 17 bens arrolados, incluindo 3 casas, 3 salas, um apartamento, 3 lotes, 5 veículos e uma moto aquática. Os bens somavam 4 milhões de reais, que, segundo a revista, equivalem em valores atualizados a 7 milhões e 800 mil reais. A revista compara a declaração de imposto de renda que consta do processo com a relação de bens apresentada em 2006 à Justiça Eleitoral por Bolsonaro, em que o deputado declarou o valor de R$ 433.934, inferior, portanto, ao que consta no imposto de renda dele. O advogado Daniane Furtado, especialista em direito eleitoral, disse à revista que a omissão de bens na declaração à Justiça Eleitoral pode ser enquadrada nos crimes de falsidade ideológica e sonegação. A reportagem revela que, no processo, Ana Cristina diz que Bolsonaro tinha uma próspera condição financeira e que a renda mensal do deputado chegava a R$ 100 mil, 183 mil em valores atualizados. Na época, Bolsonaro recebia R$ 26.700 como deputado e R$ 8.600 como militar da reserva. No processo, Ana Cristina diz que, para totalizar os R$ 100 mil, Bolsonaro recebia outros proventos, mas Ana Cristina não identifica a origem desses recursos. A reportagem publica o trecho do pedido de pensão em que Ana Cristina faz essa afirmação. A revista reproduz ainda um boletim de ocorrência policial de 26 de outubro de 2007, em que Ana Cristina denuncia o furto de R$ 600 mil em joias, $30 mil e R$ 200 mil em dinheiro vivo, guardados num cofre alugado por ela numa agência do Banco do Brasil, no centro do Rio. A reportagem afirma que esses valores são incompatíveis com os rendimentos do casal. Segundo a revista, Ana Cristina acusou Bolsonaro do furto. O registro do furto do conteúdo do cofre na polícia foi confirmado pela TV Globo. Ana Cristina foi chamada para depor nesse inquérito, mas jamais compareceu. A investigação foi arquivada pela polícia. Num depoimento a que a Veja teve acesso, um gerente do banco, Alberto Carras, confirmou que o casal mantinha cofres na agência e que o cofre de Ana Cristina teve o conteúdo furtado. A revista revela que Carras foi ele próprio acusado há 2 anos de furtar mais de R$ 2 milhões de vários cofres da agência do Banco do Brasil, onde trabalhava. A revista indaga: poderia ter sido ele o então ladrão do cofre de Ana Cristina? Mas a própria revista afirma que na lista de supostas vítimas de Carras não aparece o nome de Ana Cristina nem de Bolsonaro. Na época, o repórter Eduardo Tchau mostrou a prisão de Carras pelo furto dos cofres da agência onde ele trabalhava. Você traiu a confiança dos seus clientes? Não, Tchau, não tem nada disso. Está havendo um equívoco muito grande. Você não levou o dinheiro das gavetas? De jeito nenhum. Não existe nenhuma prova a esse respeito. Se houvesse prova, eu já estaria preso há muito tempo. Tem imagens do seu levando? Não tem, não. Na reportagem, o Fantástico revelou que Carras foi descoberto a partir da denúncia de uma cliente e de imagens do próprio banco que mostram o gerente retirando valores dos cofres. Segundo a revista, na fase em que discutia a guarda do filho, a defesa de Bolsonaro juntou um depoimento em que o deputado acusava a mulher de chantageá-lo.
Dizia que Ana Cristina tinha levado o filho para o exterior e condicionava o retorno da criança à devolução do dinheiro e das joias supostamente tiradas do cofre. Na semana passada, o jornal Folha de São Paulo publicou telegramas do Itamaraty em que Ana Cristina diz ao cônsul brasileiro que foi para a Noruega depois de ameaçada de morte pelo ex-marido. Ana Cristina negou que tenha falado em ameaça ao cônsul e se disse indignada com a reportagem. No processo de separação a que a Veja teve acesso, Ana Cristina afirma ainda que o motivo da separação foi o comportamento explosivo e de desmedida agressividade de Bolsonaro. Bolsonaro e Ana Cristina se separaram oficialmente em 2008. A revista relata que a disputa pelos bens foi resolvida nos termos reivindicados por Ana Cristina e o valor da pensão foi acertado. Hoje, Ana Cristina é candidata a deputada federal e se identifica como Cristina Bolsonaro. Sobre as acusações, Ana Cristina afirmou à revista que foram fruto de excessos retóricos. Numa curta entrevista à revista, ela disse que as joias e o dinheiro eram coisas dela, coisas do ex-marido e joias que ganhou dele. Disse que não se lembra por que não atendeu às convocações da polícia para depor sobre o suposto furto das joias. Ana Cristina disse que, brava, fala besteira. Em outro momento da reportagem, Ana Cristina negou as acusações que fez no processo. Disse que quando você está magoada, fala coisas que não deveria. Questionada sobre outros rendimentos e a vida afortunada do candidato, perguntou: "Eu falei isso?" Sobre as acusações de que Bolsonaro era explosivo e de desmedida agressividade, Ana Cristina disse à revista que Bolsonaro é digno, carinhoso, honesto e provedor. Acrescentou que, apesar de machão, ama os filhos incondicionalmente e trata suas mulheres como princesas. Sem se referir diretamente à reportagem da Veja, Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais a seguinte mensagem: "Estamos na reta final para as eleições. Mais uma vez, parte da mídia de sempre lança seus últimos ataques na vã tentativa de me desconstruir. O sistema agoniza, vamos vencê-lo." Há pouco, o candidato publicou outra mensagem em rede social. Disse ele, abre aspas, "Há anos tentam nos parar com rótulos criminosos, falsos e com meias-verdades distorcidas. Nos últimos meses, os ataques se intensificaram, mas continuamos firmes. Se 1% desse serviço fosse feito contra meus adversários, apenas com verdades, venceríamos por WO." Fecha aspas. A assessoria de imprensa de Jair Bolsonaro informou que existiu um processo na Procuradoria-Geral da República que levantou a vida inteira do candidato e não descobriu um só problema. Nós fomos até a casa de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher de Bolsonaro, em Resende, no estado do Rio. Mas a pessoa que atendeu se recusou a falar com a nossa equipe. O Tribunal Superior Eleitoral informou que a legislação eleitoral apenas exige que a declaração de bens seja um dos documentos enviados no ato do pedido de registro de candidatura. Dessa forma, segundo o TSE, não há qualquer julgamento por parte da Justiça Eleitoral em relação à declaração de bens. E não há a obrigação de a declaração de bens ser idêntica à declaração enviada à Receita Federal. Nossa produção não conseguiu localizar o gerente de banco, Alberto Carras.